Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para a última correção do livro, né, do último capítulo, que é justamente o capítulo 18, que fala sobre magnetismo. Então, ó, já peguem o livro aí de vocês, lápis e borracha, para caso vocês tenham acertado, dar o ok aí. E caso tenham errado ou confundido em alguma coisa, vocês já apagarem e colocarem a resposta correta. Então, vamos lá? Última correção, gente. Tá até... Então vamos lá. Primeira questão que tem no capítulo é o investigue que fala o quê? Qual é o tipo de ímã mais forte? Então, o tipo de ímã que você vai ter aí disponível vai ser justamente os ímãs de neodímio, ou mais precisamente, neodímio, ferro, boro, que são os ímãs mais fortes, né, que existem. E dentro de cada família de ímãs, que são permanentes, aqueles que não perdem a característica magnética, ok? Existem diferentes graus, ou seja, dentro dos neodímios existe uma tabela crescente de força. Então, dentro dessa família, dentro desse grupo, você vai ter aí uns que são um pouquinho menos fortes, né, que não vão ser fracos, e os que são extremamente fortes, ok? Segundo investigue, um ímã que perdeu sua magnetização pode ser remagnetizado? Remagnetizado? Então, sim, pode ser, desde que ele não tenha sofrido nenhuma influência de altas temperaturas, porque aí ele pode voltar até a sua força magnética. Como eu comentei com vocês, né? Uma das características, uma das propriedades dos ímãs é justamente que quando eles são expostos a altas temperaturas, eles acabam perdendo essa característica, né, essa propriedade, porque você vai ter uma desorganização na estrutura desse ímã. Então, ele pode sim ser remagnetizado, desde que ele não tenha sofrido nenhuma influência de altas temperaturas, certo? E aí nós vamos ver o outro investigue que fala o quê? Em contato com os seres humanos, os ímãs podem causar algum mal à saúde? Então, até o momento não foi registrado assim nada, nenhuma informação que os ímãs eles causam saúde ao corpo humano quando entram em contato. Mas é interessante que pessoas que tenham determinadas coisas não tenham contato com ímãs, que sejam fortes, que é o caso do neodímio. Então, quais são essas pessoas? Uma delas, né, e as principais no caso, são aquelas que usam marca-passo, tá? No coração, quando não tem um bom funcionamento do coração, se coloca um marca-passo e para manusear esse ímã, como tem determinadas estruturas dentro do seu organismo, né, que pode ser atraído pelo ímã, as pessoas que usam não devem, na verdade, manusear qualquer tipo de ímã, ok? E, além disso, tem que tomar cuidado, por exemplo, que esses ímãs do neodímio, como eu comentei com vocês já, para vocês verem a quantidade e a força dele. Ele pode acabar causando fraturas, esmagamento de membros, como os dedos, tá? Beliscões em virtude da atração entre o ímã com o outro, para vocês observarem a força que esses ímãs têm. Então, todo cuidado é pouco, né? Quando você pega um ímã que não tem muita força, tudo bem. Mas se você tem um ímã que ele é muito forte, que atrai muita coisa, você tem que tomar cuidado como manuseia, porque pode acabar causando aí algum acidente, ok? Vamos agora para o exercício da memória. Eu tinha comentado com vocês de uma fórmula que nós vamos utilizar quando se pede algum cálculo sobre essa questão, que é justamente que fórmula? Ó, VP sobre VS é igual a NP por NS. Lembrem que eu coloquei aqui, ó, a questão tem da voltagem, tem da quantidade de espiras, então tudo isso vocês vão acabar observando na questão. A primeira fala o seguinte, ó, a bobina de entrada do transformador de companhia elétrica é de 4.000 volts, 4.000 volts, ok? E a de saída é de 400. Se a voltagem da bobina de entrada é de 120 volts, qual é a saída da bobina? Então lembrem, ó, quando fala aqui da questão de volts de uma determinada campainha elétrica, nós vamos ter que acrescentar justamente
aqui, ó, que essa voltagem ela é dada justamente pela quantidade de espiras que vai ter. Vocês estão observando, ó, que a de entrada vai ser a primária, a principal, e a de saída vai ser a secundária. Então, esse P e esse S aqui indicam justamente, ó, P primária, que é a de entrada, e S é a secundária, que é a de saída. Então, vocês já substituem aqui na fórmula, ó, 4.000, que é a de entrada, ó, 4.000, dividido por 400, que vai ser a de saída, como vocês estão observando. E aí, o que é que ele fala? Ele dá a voltagem de entrada. A voltagem de entrada vai ser a mesma coisa aqui, ó, que a voltagem principal, primária. Então, vocês vão substituir, ó, 120, dividido por VS, que é justamente a saída. Ele quer saber a quantidade de volts que vai ter aí justamente na saída. Então, depois disso daqui, vocês sabem que quando tem divisão e igualdade, você pega o quê? Meio pelos extremos, ok? E vai fazer 4.000 dividido por VS é igual a 400 vezes 120. 4.000 está dividindo, está multiplicando, já dá a resposta. Passa para o outro lado dividindo. Então, VS você vai observar aqui, ó, 400 vezes 120 dividido por 4.000. Qual vai ser o resultado, professora? O resultado vai ser de 12 volts, ok? Essa vai ser a quantidade de volts, a voltagem que você vai ter aí na saída desse transformador. E aí nós vamos agora, dê uma pausa aí, anotem aí a questão também, ok? E agora nós vamos partir para a segunda questão, que fala o quê? Qual a diferença entre o polo magnético e o polo geográfico? Então vamos lá. Polo geográfico é o ponto onde os meridianos eles se cruzam, lembrem aí de geografia. E no caso do ponto magnético é o local do planeta que ele vai ter uma maior intensidade magnética, que vocês lembram que são justamente nos polos. E por conta disso você vai ter sim aí a movimentação do ímã e da bússola também, logicamente, porque ela é formada por uma barrinha de ímã, ok? Então lembrem, ponto geográfico, ponto onde os meridianos eles vão se unir, e ponto magnético é o local onde você vai ter uma maior intensidade da força magnética aqui na Terra. Então, respondida a segunda questão, e vamos partir agora para a terceira, que fala o quê? Assinale com V para verdadeiro e F para falso. Aí nós temos a alternativa A. O ímã tem dois polos, o norte e o sul, tá correto? Tá correto, verdadeiro. B. Partindo do ímã ao meio, ficam-se com dois ímãs, tá ok? Verdadeiro também, porque eu falei para vocês, quanto mais vocês quebrem um determinado ímã, eles não vão perder aqueles polos e a propriedade de atrair determinadas substâncias, ok? Então, verdadeiro também. C. O norte geográfico é o norte e o norte magnético estão no mesmo lugar. Lembrem que não estão, porque, lembrem, ó, opostos se atraem. Então, o norte geográfico vai atrair o sul magnético e vice-versa. O sul geográfico vai atrair o norte magnético. Opostos se atraem, lembre disso, tá? Então, falso. D. Polos magnéticos de mesmo nome se atraem. Então, ó, norte, norte, sul, sul. Se atraem? Não, se repelem. Opostos se atraem. Então, norte com sul e sul com norte. E, por último, o sul geográfico e o sul magnético estão em lugares opostos. Estão, sim. Sul magnético vai estar no sentido do norte geográfico e o sul geográfico vai estar no sentido do norte magnético. Então, a alternativa A está verdadeira. Ordem correta? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vamos agora para a ciência prática, as questões de marcar para ver o que é que vocês acham, ok? Primeira questão, o fenômeno de atração observado em determinados corpos é chamado de quê? Magnetismo. Alternativa correta, alternativa B. Segundo, quando o ímã é aquecido, causa-se nele o quê? O enfraquecimento. Ele vai perdendo a propriedade de conseguir atrair determinadas substâncias, ok? Segunda questão, alternativa correta, alternativa B também. Terceira, suponhamos que você queira saber se uma barra metálica AB é ímã.
Aproximando-se a extremidade da barra A ao polo norte de um ímã, verifica-se que há atração. A barra AB é um ímã se e somente se o quê? Se a norte do ímã repelir a extremidade B. Porque aqui teve o quê? A atração. O oposto desses ímãs, tem que ter uma repulsão, porque vocês sabem que os opostos eles se atraem e os iguais eles vão se repelir. Então, no caso aqui dessa questão desses ímãs, você só vai ter que ele vai ser um ímã se o norte repelir a extremidade B. Então, a alternativa da terceira questão, a alternativa C, a correta. Quarta questão. Pares de ímãs em formas de barra são dispostos conforme indicam as figuras a seguir. E aí nós temos, né? Um ao lado do outro, um em cima do outro e aqui também um em cima do outro. A letra N indica o polo norte e o S, o polo sul de cada uma dessas barras. Entre os ímãs de cada um dos pares anteriores, do A, B e C, ocorreram respectivamente força de quê? Vamos lá ver aquela questão de repulsão e de atração. Aqui vocês estão vendo que estão opostos. Quando são opostos, você vai ter a atração. Então, a alternativa A, você vai ter a atração. Aqui vocês estão vendo que um está igual ao outro. Ó. Então, nesse caso, quando são iguais, eles se repelem. Nós vamos ter a repulsão. E aqui também vocês estão observando que você vai ter uma igualdade de determinados polos. Quando você vai ter igualdade, você vai ter também a repulsão. Então, ordem correta, atração, repulsão e repulsão. A alternativa é a alternativa correta que dá justamente essa ordem para a quarta questão. Quinta questão fala o seguinte: uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta de quê? Lembra que eu falei para vocês que o planeta ele funciona como um grande campo magnético. Então, quinta questão, alternativa correta, alternativa D. Sexta, veja a figura abaixo. Nós temos o ímã, polo norte e polo sul, e uma determinada esfera. Então, ó, nela temos uma barra magnetizada aproximando-se de uma bola de metal. Diante dessa situação, podemos concluir que a bola de ferro é o quê? Ela será atraída por qualquer um dos polos da barra, porque vocês sabem que quando elas se unem, né, quando elas se aproximam, você vai ter aí uma separação de prótons e elétrons aqui na bolinha de ferro, e ela vai acabar atraindo o contrário. Por conta disso, opostos vão se atrair e você vai ter aí a atração, não a repulsão, ok? Então, ela será atraída por qualquer um dos polos da barra. Se tiver virado para o polo norte, ela vai ser atraída, e se tiver também virada para o polo sul do ímã, ela vai ser atraída também. Sexta questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos para a sétima. Um ímã com certeza não atrai o quê? Não atrai uma caneca de alumínio. Todos os outros, ó, uma arela de ferro você vai ter, prego também vai ter atração, lâmina de barbear vai ter também atração e a panela de ferro também. Caneca de alumínio não vai ter porque o alumínio ele não tem uma propriedade tão forte assim de ser atraída, né, por um determinado ímã. Então, sétima questão, alternativa correta, alternativa é. Oitava, uma característica importante das linhas de força de um campo magnético é que elas são sempre o quê? As forças elas vão ser sempre fechadas. Vocês vão ter aquele sentido, né? Que ela sempre sai do norte e vai para o sul do determinado ímã. Então, nós vamos ter aí que as linhas, que a força desse campo magnético vai ser fechada. Ela não vai se espalhar para todos os lados. E aí, nós vamos ter essa nona questão. Um ímã em forma de barra, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, bússola 1, 2, 3 e 4, indicadas na figura, né, estiverem em repouso, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas elas vão se orientar de acordo com as linhas do campo magnético criado pelo ímã. E aí o que é que pede, né? Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando a agulha magnética da bússola, seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor
campo magnético associado ao campo em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, as configurações das agulhas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita. Aqui o que é que você vai observar? Lembra que eu comentei com vocês do sentido que tem, né? O sentido magnético ele sai do norte e vai para o sul. Então, para conseguir observar que sentido está, nós vamos lembrar do norte, tá? O norte ele vai estar numa determinada direção, então nós temos que observar justamente isso. A primeira, vocês estão observando aqui que ela está no lado sul. E vocês sabem que o sul ele vai atrair o quê? Vai atrair o norte. Então, o norte da primeira bússola vai estar nesse sentido aqui, porque ela vai ser atraída pelo sul, ok? A segunda, você vai ter que ela vai estar aqui em cima, e ela também, no norte, vai ser também atraída pela parte sul do polo do ímã central. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o norte dela vai estar voltado para trás. No caso da 3, ó, da 3 nós vamos ter, lembrem, polo norte e polo sul. Nesse caso aqui você vai estar mais próximo do polo norte. Então, o que vai ser atraído nessa direção vai ser o polo sul. Lembrem, opostos se atraem. Então, se o sul está para cá, o norte vai estar para frente. Ó. E por último, o 4, nós vamos ter ó, o polo sul e o polo norte vai ser nesse sentido. Por quê? Porque vai ser atraído aí pelo polo sul do ímã central. Então, nós vamos ter essas direções das agulhas. Lembrando que são as direções do quê? Do polo norte das bússolas, tá? Das bússolas. 1, 2, 3 e 4. Qual vai ser aqui, então, a ordem que vocês vão observar, que é igual à alternativa C, ok? Lembrem sempre, do norte para o sul, e os opostos, eles vão se atrair. Por isso que nós tivemos que fazer essa relação aqui, ok? Entre para onde vai estar o polo norte, para onde vai estar o polo sul, onde é que eles vão se atrair e tudo mais. Lembrem sempre disso. Então, nona questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos para a 10ª agora, que fala o seguinte. Vou apagar aqui, tá? Coloquei o U aqui, mas é O, tá? Só para vocês observarem. E aí, nós vamos ter aqui, ó, a 10ª questão. Um professor de física mostra aos seus alunos 3 barras de metal, AB, CD e EF, que podem ou não ser magnetizadas. Com elas, faz 3 experiências que consistem em aproximá-las e observar o efeito de atração e ou repulsão, registrando-a na tabela a seguir. Então, o que é que ele percebeu? A, B e CD, as 2 barras, elas acabam se atraindo. AB com DC ocorre a atração também. E nós vamos a CD e a EF vai ter a repulsão. E aí, o que é que vocês vão observar? Após o experimento e admitindo que cada letra pode corresponder a um único polo magnético, alunos concluíram que o quê? Que a barra AB, que é a barra CD e a barra EF vão ser ímãs. Por quê? Porque vocês estão observando que tem uma repulsão, então eles acabaram aproximando 2 polos iguais. Esses 2 aqui, AB, que vocês estão observando, vocês estão vendo aqui, ó, que mudou o sentido aqui, mas que teve a atração dos 2. Se você tivesse mudado esse sentido, se fossem os 2 ímãs, né, se o AB fosse ímã, você teria que ter o quê? Teria a atração, porque foram compostos com polos diferentes, e o outro, como mudou os polos, teria que ter a repulsão, que foi o que não aconteceu. Então, acaba que esse AB, ele pode ser um ímã que foi magnetizado. Ele vai acabar observando, ele pode mudar a quantidade de elétrons que tiver de um lado para o outro, e a partir daí você vai ter a atração de todo jeito, tá bom? Então, o que é que pode se observar? Que CD e EF são ímãs porque você vai ter aí aquele processo de repulsão. Polos iguais, eles se repelem, ok?
Então, 10ª questão, alternativa correta, alternativa B. E nós vamos ter a 11ª aí, que fala o seguinte. Substâncias amagnéticas, lembrem, tá? São substâncias que o quê? Que não sofrem nenhum tipo de atração por ímãs. Alternativa correta, alternativa B. 12ª. Uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico por quê? Porque o norte geográfico é aproximadamente o norte magnético, porque o norte geográfico é aproximadamente o sul magnético, porque o sul geográfico é aproximadamente o norte magnético, ou porque o sul geográfico é aproximadamente o sul magnético. Lembrem nas questões que eu já comentei com vocês, norte geográfico e norte magnético eles não vão estar na mesma direção, vão estar em direções contrárias. Do mesmo jeito o sul. Sul geográfico não vai ser igual ao sul magnético. Então, vai ser diferente, você vai ter aí uma questão errada. Então, as duas que falam justamente da questão de serem iguais, norte geográfico, norte magnético, e sul geográfico e sul magnético, são a primeira e a quarta. Então, elas vão estar erradas, sobrando a 2 e a 3 que vão estar falando justamente o contrário. Norte geográfico vai ser o sul magnético, aproximadamente, e o sul geográfico vai ser o norte magnético. Lembrem sempre dos contrários, ok? Então, a alternativa correta é a 2 e a 3. A alternativa A é a alternativa correta. 13ª, nós temos o seguinte. As afirmativas abaixo referem-se a fenômenos magnéticos. Aí temos o primeiro. O estudante quebra o ímã ao meio, obtendo 2 pedaços, ambos com polo sul e polo norte. 2. Um astronauta, ao descer na Lua, constata que não há campo magnético, portanto, ele poderá usar a bússola para se orientar. 3. Uma barra imantada se orientará ou ao ser suspensa horizontalmente por um fio preso pelo seu centro de gravidade ao teto de um laboratório. E o 4. Uma das formas de magnetizar a bússola é colocada em uma geladeira desmagnetizada. E aí pede para que vocês observem quais vão ser as proposições corretas. E aí o que é que nós vamos ter? A primeira vocês sabem que está correta, porque, lembrem, ó, quebra o ímã, você vai ter 2 ímãs com polos diferentes, tá? Polo norte e polo sul. E nós vamos ter aqui, ó, que a barra, ela vai se orientar horizontalmente, como eu comentei com vocês, por um fio, né? Ela vai se orientar pelo centro de gravidade ao teto de um laboratório. Então, centro de gravidade, ela vai observar em que local está o polo norte e polo sul. E nós vamos ter que as duas alternativas erradas vão ser a 2 e a 4. Porque você vai ter, sim, não vai ter campo magnético, mas ele não vai poder fazer a utilização da bússola lá. Ou então, o campo magnético que tem na Lua é muito baixo, é muito básico, e ele não consegue fazer a utilização da bússola, ok? E o quinto aqui, uma forma de magnetizar uma bússola é colocá-la em uma geladeira desmagnetizada. Então, se um não está magnetizado e o outro também não tem como magnetizar os dois, ou então um só. Então, a quarta questão também está incorreta, ok? 13ª questão, alternativa correta, alternativa C. E agora vamos para a 14ª, que fala o seguinte. Analise cada uma das seguintes afirmações sobre gravitação, eletricidade e magnetismo e pede para que você indique qual é verdadeira e qual é falsa. E aí tem, primeira, sabe-se que existem 2 tipos de carga elétrica e 2 tipos de polos magnéticos, mas não se conhece a existência de 2 tipos de massa gravitacional. 2. Um ímã pode ser magnetizado pelo atrito com o pano, como se faz para eletrizar um corpo. 3. Um ímã permanente pode ser descarregado de seu magnetismo por um leve toque com a mão, assim como se descarrega um corpo eletrizado de sua carga elétrica. Então, lembre, eletricidade vocês vão ter através de atrito, condução e tudo mais. No caso do ímã, ele já nasce com essa característica, essa propriedade de atrair, ok? Não tem como desmagnetizar tão facilmente. Tem quando você coloca ele em altas temperaturas. Então, essas duas aqui, a 2 e a 3, elas vão estar erradas por quê? Porque essas características são justamente características de eletricidade e não de magnetismo.
A de magnetismo, a única que vai estar correta vai ser a primeira, ok? Onde fala que existem dois polos, duas cargas, né? Uma vai ser polo positivo, polo negativo. E não se conhece a existência de duas massas gravitacionais. Você não vai ter a presença de duas gravidades na Terra, por exemplo. Só tem uma, ok? Então, qual vai ser a sequência correta? Verdadeiro, falso, falso. Alternativa correta, alternativa C também. Vamos para a 15ª, que fala o seguinte. Da palavra aimante, que traduzindo do francês significa amante, originou-se o nome imã, devido à capacidade desses objetos têm de exercer atração e repulsão. Sobre essas manifestações, considere as proposições. Primeira, assim como há ímãs que possuem dois tipos de polo, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. 2. O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta. 3. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também ímãs, que apresentam dois polos magnéticos, independentemente do tamanho dos pedaços. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Primeira vai estar errada porque ele fala sim que possuem dois polos, sul e norte. Ok. Só que ele fala que tem ímãs que só possuem um tipo de polo. Só vai ter o polo norte e só vai ter o polo sul. Isso não acontece. O ímã tem que ter os dois polos. Então, primeira está errada. Segunda vai estar errada também por quê? Porque ele fala que o campo magnético do polo, o polo norte magnético, vai ser atraído pelo polo norte magnético do planeta. E isso não vai estar correto, né? Vocês sabem que você não vai ter essa relação de polo norte com polo norte. Vai ser o contrário. Então, a segunda questão também vai estar errada. E a única correta vai ser justamente a terceira, que vocês sabem, quanto mais quebra um determinado ímã, eles não vão perder aquela propriedade de atração e também a presença de dois polos diferentes. A única questão que está correta é a afirmativa 3. Então, alternativa da 15ª questão, alternativa B. 16ª, nós vamos ter o quê? Novamente, para que vocês marquem verdadeiro e falso, tá? Nas alternativas aqui. Então, nós temos, os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século 6 a.C., e o filósofo analisou a atração entre pedras de minério denominado magnetitas. E vocês sabem que quem fez justamente esse estudo aqui não foi Aristóteles o primeiro, ok? Alternativa falsa. Segunda, a utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. Justamente, a utilização da bússola foi a primeira utilizada que eles observaram aí a questão de polo norte geográfico, polo sul magnético e tudo mais, ok? Então, a alternativa 2 está correta. A 3, a relação entre magnetismo e eletricidade foi aceita no século XX com os estudos de Michael Faraday. Então, essa questão não foi somente aceita nesse século XX. Antes você já tinha aí um estudo e tinha a certeza antes desse período, antes desse século XX. Ok? Então, tá falso. E a última, o experimento de Oersted, realizado no século XIX, abriu caminho para os estudos relacionados à óptica. E nesse caso aqui também vai estar incorreta, ok? A ordem, falso, verdadeiro, falso, falso. 16ª questão, alternativa correta, alternativa E. E nós vamos para a última questão que fala o quê? Marque a afirmativa correta. E nós vamos ter que a afirmativa correta é que ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles vão se repelir. E quando polos diferentes aproximam-se, eles vão se atrair. Opostos se atraem, tá? Então, a aula de hoje foi isso, a última correção do capítulo. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.